Os movimentos anticomunistas, como uma forma de unir as pessoas em torno de um mesmo objetivo, derrotar o comunismo, criou a imagem do judeu bolchevique. O nazismo se usou bastante dessa imagem, inclusive o nacionalsocialismo propagava a ideia de que os judeus dominavam tanto o capitalismo quanto o comunismo. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos compreender o mito do judeu bolchevique. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane, você está no canal Vai Veja, por aqui eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa aí pelos vídeos do canal, se inscreva aqui por gentileza. Eu vou deixar, pessoal, na descrição do vídeo os links de todos os livros que eu utilizei para compor esse vídeo. Comprando qualquer coisa na Amazon, utilizando esses links, uma pequena comissão vem para o canal e você não paga nada mais por isso, tá bom? E eu também vou deixar o Pix, caso alguém queira aí contribuir financeiramente com o canal, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Após o assassinato do czar Alexander II em 1881, os judeus começaram a sofrer mais acusações de controlarem o comércio e a indústria mundial, situação que gerou a imposição de uma série de restrições econômicas vigentes até 1917. Em maio e dezembro de 1881, ocorreram pogroms, que eram os ataques aos judeus, em Odessa e Varsóvia, configurando a prática de um antissemitismo popular que ao longo dos anos se misturou com o antissemitismo político. Uma série de restrições limitavam os judeus na Rússia czarista. Por exemplo, no exercício da profissão da advocacia e no acesso às vagas nas universidades. Havia muitos ataques das centúrias negras, grupos czaristas que atacavam liberais, socialistas e os judeus. Em abril de 1903, ocorreu o grande pogrom de Kishinev. Simultaneamente foi publicado os Protocolos dos Sábios de Sião, um documento fraudulento publicado a mando do czar Nicolau II que dizia que os judeus dominavam o mundo. Olha só, pessoal, a Hannah Arendt falando. A ficção dos protocolos era tão adequada quanto a ficção conspiratória trotskista, pois ambas continham um elemento de plausibilidade, a influência oculta dos judeus no passado, a luta pelo poder entre Trotsky e Stalin, que nem mesmo o mundo fictício do totalitarismo pôde de todo dispensar. Também houve, pessoal, o caso Beilis, um jovem judeu de Kiev que foi acusado falsamente de ter matado um menino cristão para com seu sangue, com o sangue do menino, fazer matzah, que é o pão sem fermento, Na verdade, pessoal, o menino foi assassinado por uma gangue em retaliação à mãe e ao padrasto do garoto, que eram bandidos. Tem vídeo, pessoal, sobre o caso Beilis aqui no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Muito bem, pessoal. Nesse contexto, o antissemitismo vigente usou o mito do judeu comunista para atacar e assassinar centenas de judeus, para unir as pessoas em torno de um inimigo imaginário. Leon Trotsky, que na verdade se chamava Leon Bronstein e era judeu, foi comandante do Exército Vermelho e foi uma figura muito utilizada para justificar os ataques a todos os judeus. Embora a maioria dos judeus não apoiasse o Trotsky e muito menos era comunista, a propaganda anti-judeu bolchevique tornou-se uma estratégia bem-sucedida para conter o comunismo. O marxismo, pessoal, tinha inspirado gerações de revolucionários que queriam o fim da propriedade privada e sua substituição por um socialismo que libertaria as massas operárias de seus patrões opressores. A propaganda antissemita e anti-bolchevique ecoou nas cidades europeias. Por medo dos bolcheviques, o Ocidente estava disposto a tolerar a violência antissemita como uma forma de autodefesa. Inclusive, também muita gente estava disposta a tolerar o nazismo. O nazismo propagou a crença de que o bolchevismo era uma conspiração judaica e, como dito, pessoal, a figura de Marx e Trotsky serviam como prova definitiva de que suas ideias sobre um perigoso inimigo judeu eram verdadeiras. Olha só, pessoal,
O bolchevismo do século XX é o cristianismo do século XXI e vice-versa, com o mesmo objetivo e recorrendo aos mesmos ardis, uma doutrina igualitária e universalista destinada a unir as massas inferiores contra os senhores, uma estratagema de judeus, portanto. Na semana passada, pessoal, a gente conversou sobre por que o nazismo era anticristão, né? Então, pessoal, os nazistas, eles igualavam, né, o cristianismo e o bolchevismo. Para eles, ambos eram uma doutrina igualitária que queria subverter a ordem. O cristianismo subverteu a ordem do Império Romano e os bolcheviques queriam subverter a ordem do capitalismo. Okay? Enquanto a propaganda nazista afirmava que os judeus estavam por trás de tudo, inclusive de Stalin, os judeus da cúpula bolchevique eram mortos nos grandes expurgos e muitos judeus eram mudados para os gulags. Em 1917, cerca de 1.000, ou seja, apenas 5% dos 23 mil membros do Partido Bolchevique eram judeus. No mesmo período, 6 dos 21 membros do Comitê Central eram judeus: Lev Kamenev, Grigori Sokolnikov, Yakov Sverdlov, Grigori Zinoviev, Leon Trotsky e Moisei Uritsky. Após a morte de Trotsky, Kamenev e Zinoviev, praticamente não restaram mais judeus no Politburo, com exceção do Lazar Kaganovich. Mas a propaganda nazista colocava que toda a cúpula bolchevique era judia. Leon Trotsky acabou sendo assassinado por um comunista espanhol que pertencia à NKVD, chamado Ramon Mercader, amando de Stalin, né? Mesmo assim, a ideia de que os judeus dominavam a União Soviética e dominavam o comunismo continuou sendo propagada e muita gente acredita nisso até hoje. Se os judeus dominavam o comunismo, se os judeus dominavam a União Soviética, por que numa disputa entre Trotsky e Stalin, o Stalin venceu? Por que o Trotsky acabou sendo assassinado? Compreendem? Não faz muito sentido, né? A cúpula bolchevique, os judeus que pertenciam à cúpula bolchevique, praticamente todos foram assassinados. Se os judeus dominavam, por que isso aconteceu? Muito bem, pessoal. Para os nazistas, diferente dos comunistas, a ordem mundial não era estabelecida pelos imperialistas capitalistas, mas pelos judeus. O problema da sociedade não era o fato da acumulação de capital levar à dominação de uma classe por outra, como acreditam os comunistas, mas o problema era que os judeus controlavam ambos, o capitalismo e o comunismo, portanto, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Os comunistas acreditam que a história é a história da luta de classes. Os nazistas acreditavam que havia uma luta de raças superiores versus os inferiores. Nessa luta, os alemães brancos eram os arianos superiores e os judeus eram os inferiores. Olha só, pessoal, a Hannah Arendt falando. Na Alemanha nazista, duvidar da validade do racismo e do antissemitismo, quando nada importava senão a origem racial, quando uma carreira dependia de uma fisionomia ariana, Himmler costumava selecionar os candidatos à SS por fotografias, e a quantidade de comida que cabia a uma pessoa dependia do número dos seus avós judeus, era como colocar em dúvida a própria existência do mundo. Então Hitler, pessoal, assumiu a missão de redimir o mundo contra essa grande ameaça bolchevique judaica, né? No verão de 1941, com a Operação Barbarossa, os nazistas lançaram seu ataque contra o seu inimigo político e racial, a União Soviética. O objetivo era criar um espaço vital, matar todos os judeus, todos os poloneses e escravizar os russos, ucranianos e bielorrussos. Os nazistas tinham uma obsessão pelas terras do leste, onde a Alemanha tinha criado uma grande zona de ocupação na Polônia, Bielorrússia, Ucrânia e na região dos países bálticos em 1918. As políticas alemãs de extermínio em massa começaram após a invasão alemã à Polônia e depois à União Soviética. O fuzilamento de civis era uma das principais funções dos SS. Eles intimavam os judeus, os comunistas e os comissários a darem um passo à frente.
Em seguida, os fuzilavam, os atiravam dentro das valas. Muito resumidamente, pessoal, os nazistas mataram 6 milhões de judeus e a propaganda anti-bolchevique, anti-judeu-bolchevique, contribuiu muito para desumanizar os judeus perante a sociedade. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço a gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar lá aí nas suas redes sociais, todas as coisas que vocês sabem que são muitíssimo importantes, tá bom? Um abraço e até mais.